meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a este momento de reflexão e fé. Meus queridos irmãos e amigos, nós falamos muito sobre o joio e o trigo. Inclusive, temos um hino da nossa igreja que fala: o joio é erva daninha e ele será retirado do meio do trigo. Não é isso? E nós temos, irmãos, amigos, uma linda parábola contada pelo Mestre Jesus a respeito do joio e do trigo. Esta parábola está registrada no Evangelho de São Mateus 13, 24, 30, 36 a 43. E essa parábola, ela fala claramente sobre a existência do mal no meio do bem. E também retrata a definitiva separação que se dará entre eles. Nesta parábola do joio e do trigo, Jesus, ele fez uma comparação. Ele comparou o reino dos céus com a lavoura de um certo homem. Esse homem, ele semeou boa semente de trigo no seu campo. Mas durante o período do seu descanso, provavelmente à noite, veio um adversário e semeou o joio no meio do trigo. E passado algum tempo, o trigo, logicamente, cresceu e frutificou-se. Mas acontece que, junto ao trigo, também cresceu o joio. E ao constatarem que havia joio entre o trigo, então os servos daquele homem, o dono do campo, então aqueles servos perguntaram a ele o porquê da presença do joio na plantação, entre os trigos, se na verdade apenas o trigo havia sido semeado por ele. Entenderam? O homem, aquele senhor, dono do campo, ele havia, juntamente com os seus empregados, servos, semeado o trigo. E quando esse cresceu, apareceu também o joio. E aqueles servos, intrigados com aquele fato, então indagou ao dono o porquê daquilo. Então o dono do campo, muito sábio, inteligente, ele explicou aos seus servos que um inimigo havia feito aquilo. E prontamente, os servos daquele homem se prontificaram em arrancar o joio do meio do trigo. Mas o dono daquele campo, homem
muito sábio, muito inteligente. Então ele disse aos seus servos: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderão também estar arrancando junto o trigo. Portanto, disse o homem, o dono do campo, então deixa crescer também o joio junto do trigo, até o dia da ceifa, ou seja, até o dia da colheita. E então vocês poderão colher primeiro o joio e queimá-lo, e o trigo vocês irão guardar no celeiro. Entenderam, meus queridos irmãos e amigos? Esta parábola maravilhosa de Jesus a respeito do joio e do trigo. Agora, irmãos, analisando, quantas vezes nós questionamos porque ainda existem os desobedientes entre nós. Eles devem ser retirados. Mas aí, o Senhor do campo, dono do campo, que é o nosso Deus, representado também pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, então, eles nos ensinam: calma, tudo na hora certa, tudo na hora da colheita, porque se vocês forem retirar agora o joio do meio do trigo, correrá um risco muito grande de estar trazendo junto o trigo. Porque, irmãos, amigos, muitas vezes nós observamos a atitude de determinadas pessoas entre nós, da Igreja Apostólica, cujas atitudes não são condizentes com aquilo que aprendemos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. São pessoas teimosas, pessoas desobedientes, pessoas que não levam a sério a disciplina da nossa igreja e estão sempre trabalhando ao contrário. E no nosso pensamento, ao nosso olhar humano, deveríamos logo tomar uma atitude e tirar estas pessoas do nosso meio. Mas, olha só, irmãos, a sabedoria divina do nosso Deus. Se nós agirmos desta maneira, correremos o sério risco de prejudicar, quem sabe, os familiares, algum parente daquela pessoa. Ao retirarmos, ou então ao banirmos aquela pessoa do nosso meio, correremos o sério risco de estar prejudicando a família inteira, espiritualmente falando. Foi por isso que Jesus, ele deixou bem claro nesta parábola do joio e o trigo: espere, até que o trigo venha crescer, dar os seus frutos, ficará mais fácil de separar do joio. Porque, meus queridos irmãos, o joio é uma plantação, ela existe e é idêntica ao trigo. A diferença é que o joio, ele não dá frutos, ele não dá sementes, é somente palhas. Já o trigo, ele fornece as sementes, os grãos
que nos alimenta. Foi por isso que Jesus, através desta parábola, ele pediu que esperassem, porque vai chegar o momento que o trigo dará os seus frutos, frutos bons. Já o joio não terá condições de dar frutos, apenas as palhas, que servirão apenas para ser queimadas futuramente. Entenderam, meus queridos irmãos? Por isso, antes de tomarem atitudes precipitadas, antes de fazer qualquer crítica contra alguém, até mesmo contra o seu próximo, o seu semelhante, pensem bem, lembrem-se da parábola do joio e o trigo. Tudo a seu tempo, tudo na hora e no momento certo e oportuno. Por isso, meus queridos irmãos, eu deixo em vossos corações esta pequena reflexão. Reflitam bem. E finalizando esta reflexão, eu quero ainda lhes fazer uma pergunta. O que você, o senhor, a senhora, tem sido nesse grande campo que é esta igreja apostólica? Trigo ou joio? Pensem bem, meus queridos irmãos. Procurem lutar a cada dia pela sua própria consagração e santificação e deixe o juízo para Deus, para a Santa Rosa e para o nosso santo e querido profeta Irmão Alto. Ok, meus queridos irmãos? Guardem nos seus corações estas palavras e reflitam bem. Grande abraço fraternal a todos. Fiquem com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro aqui, neste momento de reflexão e fé. Fiquem com Deus.